Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 33, lembrando que estamos expondo este livro desde o ano passado, na verdade, quando nós iniciamos expondo este livro nas quartas-feiras, e agora, tendo terminado o livro de Êxodo nos domingos, nós estamos intercalando esse livro dos Salmos em quartas e domingos, né? Quartas e domingos pela manhã, na quarta no estudo bíblico e no domingo no culto. E hoje é o dia de nós expormos e meditarmos num salmo maravilhoso, que é um desses oásis, nessa caminhada dura, difícil, do povo de Deus por este mundo. Caminhada esta que é expressada, que é retratada em todo o saltério, porque como nós vimos nos estudos introdutórios na quarta-feira, o livro dos Salmos, na verdade, se divide em 5 volumes. E o primeiro volume, todo ele, ou a maior parte dos salmos, destaca as lutas de Davi contra os inimigos do reino de Deus, contra os emissários e ministros do império parasita, sendo Davi um personagem messiânico, que é um tipo de Jesus Cristo. Ele tem a luta contra os inimigos, então esse é o momento de confrontação, esse é o momento em que o povo de Deus é confrontado. O segundo volume, ele intensifica essa confrontação, porém, a maioria dos salmos vai destacar principalmente a comunicação do evangelho, obviamente da perspectiva da velha aliança, aos povos inimigos. O povo de Israel não apenas se ressente da perseguição, mas ele dá testemunho do seu Deus perante os seus perseguidores. O livro 3 vai intensificar ainda mais isso e levá-los a um momento de devastação. A maioria dos salmos do livro 3 vai destacar aquele período em que Israel, por causa da quebra da aliança, vai para o cativeiro. Então você vai ter mais lutas, mais lamento, mais súplicas, mais confissões ao Senhor. E então você tem o livro 4, que descreve, pelo menos na maioria dos salmos, não são todos, mas a tônica desse livro 4 é a do amadurecimento de Israel, à medida que espera as promessas de Deus se cumprirem, o fim do cativeiro e a era messiânica. É um período chamado de maturação. E por fim, nós temos o livro 5, que é um livro que então você tem uma maior parte de louvores, que é o momento da consumação. Israel, tendo voltado do exílio e alimentando-se da esperança messiânica, canta a consumação de todas as coisas, e é por isso que os últimos 5 salmos são os chamados de o grande Halel, porque são os 5 salmos que começam e terminam com a palavra aleluia, celebrando a vitória final do Senhor. Mas no período em que Israel ainda está em luta, e especialmente representado pelos seus reis e pelos seus personagens messiânicos, mesmo nesse momento de luta existem o que eu chamo de oásis, onde Israel descansa no consolo, no livramento temporal do Senhor de determinadas situações. E esses momentos de oásis são momentos quando o salmista sai da súplica e do lamento para o louvor. Às vezes, no próprio salmo de súplica, há também louvor, como nós vimos no Salmo 32. Porém, aqui, o Salmo 33 é todo ele de louvor. Na verdade, o Salmo 33 é uma convocação à adoração. E esse é um daqueles salmos em que nós aprendemos como adorar. Tem muitos crentes que não sabem como adorar. Eles sabem pedir, eles sabem orar pedindo coisas a Deus, eles até sabem agradecer, dizer um obrigado, pensando nos bens temporais que Deus lhes deu.
mas eles têm dificuldade em contemplar pela fé o caráter do seu Deus, a beleza da sua santidade, a glória da sua majestade e se deleitar nela, adorando-o pelo que ele é. E nós temos muita dificuldade porque nós não prestamos atenção nas Escrituras. Nós aprendemos que o livro dos Salmos é o inário inspirado de Israel. E como tal, ele nos ensina como devemos adorar, e ele até nos dá o material que devemos cantar. Nós precisamos ter estes salmos em mente. E eu espero que nesta manhã, a partir da meditação nesse salmo, você saia daqui tendo aprendido um pouco mais sobre como adorar o Senhor, como e por que adorar o Senhor, em que consiste, e que você conserte a sua oração, sobretudo de louvor e adoração, que você incorpore aquilo que você aprender aqui na sua oração, porque quando nós oramos, é normal nós orarmos no automático. Nós normalmente temos as mesmas palavras e não é errado você ter algumas palavras e expressões litúrgicas, mas às vezes nós tomamos essas palavras muito mais dos jargões evangélicos do que da palavra de Deus. Então, eu espero que você ouça esta mensagem, refletindo sobre como você pode adequar, corrigir, aperfeiçoar a sua oração e a sua adoração como um todo, sobretudo no dia do Senhor, a partir de aqui, a partir desse salmo. Então, eu intitulei este salmo Exultando no Deus da criação e da providência. Exultando no Deus da criação e da providência. Exultar é o primeiro verbo no imperativo aí no nosso salmo. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Mas a convocação é para algo mais do que exultar. Exultar faz parte daquilo que ele nos chama a fazer. O salmista, na verdade, ele faz duas grandes convocações aqui, dois grandes chamados. O primeiro chamado é para que nós adoremos o Senhor. Ele chama o povo de Deus para adorá-lo. E em segundo lugar, ele chama todos os homens para temer a Deus. E que é um sinônimo de adorar, mas parece que a segunda parte do salmo, ela vai ser uma espécie de proclamação, onde no meio do louvor, ele convoca todos os homens a se voltarem para o seu Deus. Grosso modo, nós podemos aqui contextualizar este salmo, destacando que há dois aspectos que estruturam esse salmo. Do ponto de vista literário, quando nós lemos e percebemos a gramática, a sintaxe, as classes de palavras, nós vamos perceber dois grandes aspectos que estruturam o salmo, e são importantes, inclusive, para que você anote, para que quando você ler esse salmo na sua meditação, você possa se guiar por isso. O primeiro aspecto é o dos movimentos do salmo. O salmo tem três grandes movimentos. Ele tem, primeiro, uma convocação à adoração que é feita aos justos especificamente, ao povo de Deus, que começa no verso 1. Exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. E aí ele vai dizer como nós adoramos e por que nós adoramos. Em segundo lugar, dentro desse primeiro aspecto ainda, o segundo movimento é uma convocação ao chamado a todos os homens. E esse chamado é para que todos temam esse Senhor, esse Deus. Verso 8, tema ao Senhor. Observe, veja o vocativo. Primeiro vocativo aqui é a pessoa a quem se dirige. Exultai aos justos, aos retos fica bem louvá-lo. Mas veja o verso 8. Tema ao Senhor, aí ele não chama só os justos, ele diz toda a terra. E diz, temam-no todos os habitantes do mundo, não só os justos, são chamados a temer o Senhor. Então você tem uma chamada aos justos, que é uma chamada para adorar o Senhor, uma chamada a todos os homens, que é para temer o Senhor, e o terceiro movimento é uma resposta em forma de profissão de fé, verso 20. Observe que
depois de fazer convocações, depois de fazer declarações sobre quem é o Senhor e o que Ele faz, agora ele é como que tomando a voz, sendo um porta-voz da congregação, ele não traz mais um imperativo, mas agora ele fala diretamente ao Senhor. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo monte, e no santo nome, e depois ele roga a Deus a sua misericórdia. Você percebe a diferença do discurso? Exultem no Senhor, louvem o Senhor justos, tema o Senhor todos os homens, e agora ele se volta como se fosse a congregação respondendo à convocação e dizendo, a nossa alma espera no Senhor. E então a congregação adora em resposta. Esses são os 3 movimentos, mas há um segundo aspecto que estrutura o Salmo. E isso que eu estou dando para você é um esboço para você até fazer um mapa mental depois em casa. O segundo aspecto que estrutura o Salmo é naquilo que seria a justificativa para os imperativos e para essa declaração de fé. O salmista se utiliza das 3 grandes obras de Deus. Ele nos chama a adorar, a temer a Deus, e ele, para que nós tenhamos o coração aquecido, para que nós sejamos inspirados a fazê-lo, ele nos convida a meditar sobre as 3 grandes obras de Deus. Porque o nosso coração, irmãos, não é naturalmente inclinado a exultar no Senhor. Por causa do nosso pecado, nós somos mais inclinados a exultar na criatura, nos nossos próprios desejos, interesses e planos terrenos. E até mesmo exultar no pecado. E mesmo que nós tenhamos sido redimidos por causa do pecado que ainda habita em nós, nós precisamos meditar nas obras do Senhor para que a nossa alma seja inflamada de louvor fervoroso a Ele. Por isso nós precisamos ser intencionais. E esse é um ponto importante da adoração. É tão comum a gente vir para cá no dia do Senhor que a gente funciona no automático. Hoje é o dia do Senhor e a gente se apronta, às vezes até conferindo as últimas fofocas das redes sociais. Ou às vezes brigando com o filho, ou com o marido, ou com a mulher. E tem família que já vem brigando no carro, ou então sai brigando no carro. E a gente não para pensar, o que eu vou fazer lá, como está o meu coração e como eu devo me preparar. Então é por isso que o salmista nos chama a meditar sobre as obras do Senhor. Quais são as 3 obras do Senhor, pastor? A criação, aquele ato pelo qual Deus fez as coisas virem à existência. Segunda obra, a providência, aquele ato pelo qual Deus sustenta a sua criação, que Ele a dirige, a governa e dispõe cada uma das suas criaturas. E a terceira obra é a redenção, aquele ato pelo qual Deus subjuga os seus inimigos e liberta o seu povo para ser a sua herança e desfrutar da sua salvação. Então, observe, primeiro aspecto, 3 movimentos, uma convocação aos justos, uma convocação a todos os homens e uma resposta em declaração de fé da grande congregação. Segundo aspecto, as 3 grandes obras de Deus são as realidades que nós temos que meditar e sobre as quais nós devemos louvar a Deus. Aqui você tem todos os aspectos do louvor e da adoração. Então, baseados nisso, eu quero então trazer essa mensagem exultando no Deus da criação, da providência, e talvez nós devemos esticar esse título, exultando no Deus da criação, da providência e da redenção. O Deus criador, provedor e redentor. Então, eu quero expor esse salmo usando esses 3 movimentos. Primeiro, um chamado à adoração. Segundo, um chamado ao temor.
E terceiro, uma resposta de fé, ou uma profissão de fé, o ato de professar a fé. Então vamos ao chamado. O povo de Deus, na verdade, adora porque ele é convocado por Deus. Nós temos aprendido que o culto é um diálogo. E quem inicia e quem guia esse diálogo é o Senhor Deus. Ele convoca o seu povo alegremente, o seu povo liberto, o seu povo redimido, a alegremente adorá-lo. Então, o Senhor chama aqui, e eu quero dividir esse primeiro ponto em pelo menos três subpontos. Quem é chamado a adorar o Senhor? Segundo, como nós adoramos o Senhor? E terceiro, por que nós adoramos o Senhor? Esse primeiro ponto, chamado à adoração. Quem é chamado? Ele diz: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Eu quero chamar a sua atenção para esse fato. O salmista diz que o louvor é algo belo quando vem dos retos, quando vem dos justos. O Senhor, de fato, meus irmãos, só aceita o louvor dos justos e dos retos. Na verdade, esse é um dever de todo homem. Todo homem deveria glorificar a Deus, todo homem deveria dar graças a Ele, mas somente aqueles que são chamados de justos e retos estão em condições de exultar no Senhor e de adorá-lo. Mas quando se fala de justos e retos, nós não devemos pensar em termos das nossas obras. Não. Não somos justos em primeiro lugar porque praticamos a justiça. Não somos retos em primeiro lugar porque andamos em retidão. É fato que, tendo sido justificados pelo Senhor, nós caminhamos em retidão de maneira substancial. Mas nós nos tornamos justos, ou nós somos declarados justos, melhor dizendo, antes que nós tivéssemos, de fato, cometido algum ato de justiça. E é muito claro aqui, meus irmãos, o que é justo. Sabe por quê? Porque você deve observar que o Salmo 33, verso 1, ele fala a mesma coisa e faz a mesma convocação que o Salmo 32, verso 11. Curiosamente, não há título nesse salmo. Praticamente todos os salmos, exceto alguns, têm um título ou um sobretítulo, certo? Um sobrescrito. O Salmo 32 tem de Davi, salmo didático. O Salmo 33 não diz de quem é. E o Salmo 34 volta falando de Davi. O que levou alguns estudiosos a pensarem que esses dois salmos estão jungidos para tratar de uma continuidade de um tema. E qual é o tema do Salmo 32? Quem são os justos e retos? Mesmas palavras usadas. Veja, no verso 11 do Salmo 32 está escrito: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração, exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Você percebe a continuidade? Mas quem são os justos? O Salmo 32 nos dá o contexto. Quem são os justos? Quem são os retos? Quem escreve esse salmo? Davi. O que ele retrata? Ele retrata a misericórdia, o perdão e a graça do Senhor depois dele ter pecado no caso de Batseba. Nós vimos o contexto desse salmo quando o expomos. Então, quem são os justos? São aqueles mesmos de quem ele fala no verso 1 em diante. Observe o verso 1 do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E nós vimos que a ideia aqui é de levar embora. Ser perdoado aqui é o Senhor levou os pecados embora, carregou os pecados, e nós sabemos como isto se aplica cristologicamente. Davi está celebrando antecipadamente aquilo que Cristo faria. Por isso que uma das cerimônias no dia da expiação era impor a mão sobre um bode.
que era chamado de bode emissário, e depois soltar esse bode, e a imposição de mãos tinha a simbologia de uma transferência cerimonial de pecados. 2 bodes eram usados ali na expiação. Um se impunha a mão e ele era solto para correr pelo deserto, dando a ideia de que aquele bode estava levando simbolicamente os pecados. Mas o outro era imolado e era queimado diante do Senhor. Ambos apontam para Cristo, que levou os nossos pecados e tomou sobre si os nossos pecados. E isso é interessante porque as 2 palavras usadas por Davi aqui, elas apontam para isso. A palavra perdoada traz a ideia de levado embora. A palavra coberto traz a ideia de expiação, pelo derramamento do sangue. Então, quem são justos são aqueles que tiveram a sua iniquidade levada embora pelo Redentor, pelo substituto, e tiveram o seu pecado coberto pelo sangue do Cordeiro. Os justos e retos são aqueles a quem o Senhor, por causa da obra redentora de Cristo, não atribui iniquidade. Essa é uma afirmação negativa que equivale ao positivo. Aqueles a quem Deus justificou, declarou justos pela graça, por meio da fé. Então, esses são os justos, aqueles que foram justificados, conforme o contexto do próprio salmo anterior. Aquele em cujo espírito não há dolo. Aqueles que confessaram os seus pecados pelo peso da consciência e tiveram perdão da parte do Senhor. Então, ele está chamando aqueles que foram redimidos, aqueles que foram justificados. E, obviamente, como consequência, vivem no processo de santificação e caminham substancialmente em retidão, obviamente. Então, a adoração é um chamado para aqueles que foram redimidos. Eu não tenho condições de adorar sem que os meus pecados antes sejam cobertos. E são aqueles também que confiam no Senhor, porque no verso 10 diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E também no Salmo 33 mesmo, ele diz, no verso 21, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Aqueles que confiam no Senhor, os crentes no Senhor, aqueles que foram justificados por graça, diz, o louvor lhes cai bem. Aos retos fica bem louvá-lo, como uma roupa que se adequa ao corpo e deixa elegante. O louvor é algo apropriado, adequado aos retos, aos justos, aos justificados pela fé. O louvor essa palavra fica bem, traz a ideia de algo que, além de bom, é belo, é amável e é prazeroso. São as mesmas expressões usadas no Salmo 147, verso 1. Se você quiser abrir lá para conferir. Salmo 147, versículo 1. Lá diz o salmista: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Cai bem, é agradável, é também a mesma, um dos adjetivos aqui é o mesmo usado no Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, como é belo, como é prazeroso, como é delicioso. Irmãos, aquele que foi redimido, aquele que entende o que é o pecado e de quão grande morte foi liberto, aquele que sabe da graça que recebeu de Deus, ele tem prazer em louvar a Deus. Para ele é delicioso adorar a Deus. Não lhe é enfadonho, não lhe é uma canseira. Não é algo que ele faz por obrigação, não é algo que ele faz porque o pai e a mãe chamaram, obrigaram. É algo que ele tem prazer. Se você está aqui porque seu pai obrigou, porque sua mãe obrigou, ou porque para que ninguém encha a sua paciência, ou alguma outra razão carnal, você não entendeu a razão da adoração. Aquele que entende o que o Senhor fez na sua vida, ele tem prazer, ele acha delicioso, ele tem uma expectativa.
porque fica bem louvar a Deus. Mas ele também nos diz como devemos adorar. Como é que nós adoramos a Deus na prática? Ele usa aqui pelo menos 5 verbos que descrevem as atividades da adoração. O primeiro deles está aí, é o primeiro verbo que ocorre. Exultai, ó justos, no Senhor. E essa palavra, ela traz a ideia de uma alegria que leva você a gritar. Ela é traduzida, poderia ser traduzida por gritai de alegria. E claro que não está falando daquela euforia insana. O povo de Israel costumava gritar de alegria quando voltava das batalhas vitorioso. Ou mesmo quando ia para batalhas, ele já ia louvando a Deus pela vitória antecipadamente. O salmista no Salmo 42, quando ele tem saudades, possivelmente ele está no cativeiro, ele tem saudades de quando guiava o povo na procissão, no verso 4, ele diz, lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Essa é a ideia de gritar de alegria no sentido de cantar com entusiasmo, orar com entusiasmo, proclamar os feitos do Senhor com entusiasmo. Exultai significa alegre-se. Então, a adoração envolve alegrar-se no Senhor. Não é à toa que nós usamos o verbo adorar para coisas e pessoas nas quais você se alegra, que nós nos alegramos. Né? Você poderia dizer, eu adoro um jogo de futebol. A gente sabe que não é muito adequado falar isso, mas a gente ainda fala, muitas vezes. O que é que você quer dizer? Eu fico feliz, eu acho uma delícia, eu me alegro com isso. Eu adoro fazer isto ou aquilo outro. Ou então, quando você está contemplando as peripécias do seu filhinho, né? A mimosidade da sua criança, e você fica embasbacado, e você se alegra naquilo, e vibra com aquilo. A ideia é essa de você se alegrar. Mas há outro verbo, um segundo verbo, que é celebrar. Ele diz, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com harpas. A ideia é de festejar, de comemorar. Então você está falando de algo que é festivo, que é alegre. Celebrar o Senhor. O terceiro verbo é louvar, e louvar é elogiar. E como é que eu elogio alguém? Referindo suas obras e atributos. Como que você elogia a sua esposa? Como o autor de Cântico dos Cânticos? Como são belas as tuas faces, ó filha de príncipes? O meneio dos teus quadris, os cachos do teu cabelo são como as cabras ondeantes no monte de Gileade. É porque você não viu uma multidão de cabras todas pretas descendo. Provavelmente o cabelo dela era ondulado ao vento. E você não conhece a geografia e você acha que não tem nada a ver com nada, mas tem. Ou quando a amada contempla o seu pescoço do amado e diz que é como uma torre de marfim. Então, a ideia de louvar é você elogiar os atributos, a beleza. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é santo, o nosso Deus é misericordioso. Mas ele vai falar um pouco mais sobre por que devemos louvar a Deus. Ele diz também que adorar envolve entoar novo cântico, no verso 3. Entoar-lhe novo cântico e tocar, tanger com arte e com júbilo. Ele está falando aí de instrumento, ele cita aí o saltério de 10 cordas e a harpa, que são instrumentos que eles usavam na época para o louvor, sobretudo no templo. Mas o ponto é
que ele está dizendo, adoração envolve alegrar-se no Senhor, adoração envolve celebrar os feitos do Senhor, comemorar aquilo que ele fez na história do seu povo, significa elogiar o Senhor, destacando os seus atributos. Adorar envolve cantar, povo de Deus, não é ficar calado. Quando é para cantar, você não canta só com o coração. Você deve cantar de coração, mas não apenas com o coração. Você tem que abrir os lábios. Então, quando você chega aqui, você fica ouvindo, talvez ressonando, talvez não conseguiu acordar direito. Mas a palavra de Deus diz, entoai novo cântico. E essa palavra novo aqui não quer dizer necessariamente que você vai sempre trazer um cântico que você nunca cantou, mas a ideia de cantar com o coração renovado, a ideia de cantar com um frescor no coração, as mesmas verdades, porém com renovado fervor, com renovada alegria, como se fosse a primeira vez. Não é algo enfadonho. Tanger com arte e com júbilo. Essa palavra significa tocar com excelência, tocar bem, não é oferecer a Deus qualquer louvor. Então a ideia aqui é a adoração tem que ter alegria, a adoração tem que ter um frescor, a adoração tem que ter um fervor, a adoração tem que ter excelência, e a adoração precisa envolver nossos cânticos, nossa resposta, nossa leitura. Nós precisamos louvar a Deus com alegria. É como adoramos. Mas por que devemos adorar? Então, aqui você tem o material do seu louvor. Você tem o conteúdo do seu louvor, dos versos 4 a 7. Ele diz, por que devemos adorar? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Aqui ele está mostrando nos versos 4 e versos 5, versos 4 e 5, de um modo geral, os atributos do Senhor. E ele divide essa excelência do Senhor em palavras e atos. Observe, sua palavra e seu proceder. Então, o que quer que nós venhamos a falar tem a ver com o que Deus fala e tem a ver com o que Deus faz, o que Ele faz e o que Ele diz. Porque o que Ele faz e o que Ele diz revela os seus atributos. E o que Ele vai mostrar em todo o Salmo é que a palavra do Senhor é verdadeira. Essa palavra reta, ela não é uma palavra mentirosa, ela não é uma palavra tortuosa, ela não é uma palavra injusta. E o seu proceder é fiel, e a palavra fiel aqui tem a mesma raiz, é praticamente a mesma palavra da palavra hebraica para fé, aquela que é usada lá em Gênesis 15:6, que Abraão creu em Deus. Ele está dizendo, o seu proceder é digno de fé, é fidedigno. O que ele fala acontece, o que ele promete ele faz, e ele se revela pelas suas palavras e pelos seus atos, e o salmista está destacando que ambos, as palavras e os atos de Deus, são verdadeiros e são consistentes. Nesse ponto, falando aos justos e retos de coração, Davi está destacando aqui, irmãos, as palavras e atos de Deus, primeiramente em termos gerais, fazendo referência às obras divinas, na criação, na providência e na redenção. E em seguida ele vai exemplificar o poder da palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é reta, o seu proceder, o seu agir é fiel, é digno de confiança, ele não nos trai, ele não tem duas palavras, ele não é movido por paixões como os deuses dos pagãos. Mas não só isso, no verso 5, ainda descrevendo o caráter desse Deus, ele diz, ele ama a justiça e o direito. E a terra está cheia da bondade do Senhor. No hebraico é um pouco diferente, é a bondade ou o amor fiel do Senhor enche toda a terra. A palavra aqui para bondade é aquela palavra que destaca o amor pactual de Deus. Ele está dizendo, o amor de Deus pela sua criação enche toda a terra. Esse é o nosso Deus. E é por isso que nós devemos louvá-lo. E nós o louvamos dizendo, Senhor, nós te louvamos, porque tua palavra é verdadeira. Ela é uma palavra que se cumpre.
porque tudo que o Senhor faz é confiável. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, porque tu amas a justiça, tu amas a equidade, e porque o teu amor pactual permeia toda a terra. Essa é uma forma de adorar e louvar o Senhor. Mas ele prossegue dando exemplos claros do poder, da retidão da palavra de Deus, e aí ele vai mostrar a obra da criação. Veja o verso 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Aqui tem um paralelismo, a palavra equivale ao sopro, e a palavra sopro é a mesma palavra para espírito. Pelo Espírito de Deus ele fez todas as coisas, pela sua palavra ele fez todas as coisas. Pela sua palavra e pelo seu Espírito, os céus foram criados. E quando ele fala dos exércitos dos céus, ele está falando especialmente, essa palavra pode se referir aos anjos, pode se referir ao exército de criaturas, mas quando ele fala de céus e seus exércitos, normalmente ele está falando das estrelas. Ele está dizendo que os zilhões de estrelas espalhadas nos astros, e todos os astros no espaço sideral, tudo foi feito pela sua palavra. Ele falou e tudo passou a existir. Ele fez todo esse universo do qual nós não conseguimos ver o fim, do qual nós não temos noção dessas dimensões, tudo isso pelo poder da sua palavra. Então Davi está nos convidando a meditar no poder da palavra, não só para criar, irmãos, para estabelecer limites também. Ele diz que ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório, em serra, as grandes vagas. A linguagem dele é criacional. A ideia é quase como se Deus colocasse todas as águas do planeta Terra numa garrafa ou numa vasilha. Ele determina os limites da terra e do mar. Aqui ele vai falar da providência. No verso 6, ele fala daquele ato criador primeiro. No verso 7, ele fala da providência, como Deus coloca limite às suas criaturas. Deus cria, Deus expande, Deus estabelece limites. Deus é soberano sobre a criação. A sua palavra é poderosa para criar, a sua palavra é poderosa para expandir, a sua palavra é poderosa para restringir. Por isso ele está dizendo, nós devemos louvar a Deus. E aí você tem, em segundo lugar, o chamado ao temor. No verso 8, ele está continuando a convocar, mas agora ele convoca todos os homens. E aqui é como se ele estivesse evangelizando. Ele se volta para todos e diz, vocês também precisam temer esse Deus. Ele diz, temei ao Senhor toda a terra, e temam-nos todos os habitantes do mundo. Quem deve temer aqui? Não são apenas os justos, ele está dizendo todos os habitantes da terra. Então observe que enquanto o chamado ao louvor e adoração é dirigido aos justos, a advertência ao temor é dirigida a todos os moradores, inclusive o justo. E nesse ponto, nós temos a convergência entre a adoração e a proclamação. Trata-se dos adoradores de Javé, chamando as nações à conversão, porque temer o Senhor inclui a ideia de confiar, de servir, de amar, de adorar e de obedecer. Você lembra quando aqueles pagãos perguntaram a Jonas, quem és tu? De que povo tu és? Ele disse, eu sou Jonas, e eu temo ao Deus dos céus. Ele está dizendo, eu sirvo ao Deus dos céus. Então, quando ele diz temer ao Senhor, é como dizendo, arrependam-se e creiam no meu Deus, e passem a adorá-lo. E aí ele diz de novo, por que devemos temer? Novamente, ele destaca o poder da palavra de Deus da criação e na providência, agora destacando os atos de Deus na história. De novo, no verso 6, ele remete à criação. Veja, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Está falando da obra chamada criação. Mas ele vai além. Ele diz que ao longo da história, Deus conduz os povos. E aí, de novo, ele fala de um Deus que restringe. Ele diz, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Há um contraste aqui nos versos 9, no verso 10 e no verso 11.
porque ele fala que os planos das nações são frustrados, são desfeitos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Então, ele está destacando o poder de Deus de restringir os atos de suas criaturas, isso é providência, aqui aplicando a soberania de Deus à história. Deus tem poder para fazer e desfazer, seus propósitos jamais serão abalados, e nós temos esse marcante contraste: os esquemas humanos são temporários e fracassam, mas os planos do Senhor são duráveis e bem-sucedidos. Irmãos, como é maravilhoso nós lembrarmos disso. Pare um pouquinho para pensar no que está acontecendo no mundo. Pare um pouquinho para pensar um pouco nos movimentos políticos, na movimentação no tabuleiro geopolítico. As grandes nações, as mais poderosas em disputa, novos governos assumindo. Às vezes a gente se deixa levar por esse vai e vem do chamado tabuleiro geopolítico. A gente se enche de uma esperança idólatra quando algum governante que é mais simpático aos valores que nós seguimos e pregamos assume o poder e a gente diz: agora vai. E a nossa esperança, irmãos, vamos ser sinceros, no fundo, fica naquele governante. Aí começa a fazer alguma besteira, ou começa a ter limites, ou começa a ser impedido, e a gente começa a ficar alvoroçado. Meus irmãos, o que eu acho que há de mais abominável nas mais estapafúrdias teorias da conspiração, que falam de grandes organizações que dominam o mundo, é que essas teorias da conspiração retiram de Deus, dão a esse grupo a soberania que só pertence a Deus. Não existe nenhuma organização neste mundo, e eu não estou negando que haja, sim, disputas de poder, grandes grupos, eu não estou negando isso. A minha afirmação é teológica, mas nós erramos quando nós achamos que um grupo poderá assumir o poder de tal maneira que Deus perca o controle e nós ficamos desesperados. Mas o salmista está dizendo que o Senhor frustra os desígnios das nações. Não há um Nabucodonosor, nem um Ciro, nem um Faraó, nem um Putin, nem um Xi Jinping, nem Wall Street, nem Illuminati, ou que diabos o seja, que tenha controle absoluto. Deus vai frustrar quando Ele quiser frustrar, Ele levanta quem Ele quer levantar, Ele derruba quem Ele quer derrubar, Ele frustra, e os seus propósitos estão acontecendo no mundo milimetricamente. Não há nenhum acontecimento do qual Deus não tenha controle. Aleluia! E nós precisamos entender isso, e nós precisamos nos alegrar com isso. Isso quer dizer negar a realidade? Não. Isso quer dizer não nos indignarmos contra a tirania? Não. Mas isso quer dizer que eu não vou pautar a minha vida por isso. Eu pauto a minha vida pela soberania de um Deus que conduz a história. É isso que o salmista está dizendo. E lembre-se, estamos no volume 1. E o que volume 1 traz? A confrontação e a perseguição dos inimigos. Mas diante da confrontação, ele está dizendo: o Senhor tem o controle. É por isso que o povo que adora a Deus e o serve é feliz. Veja o verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. A gente usa isso quando, principalmente 7 de setembro, né? E o Brasil é do Senhor Jesus. Não, não é nada disso. Ele está falando da nação santa, ele está falando da igreja, que no Velho Testamento aqui é Israel, obviamente, mas no Novo Testamento é uma igreja de todos os povos. A nação cujo Deus é o Senhor somos nós, independente de onde vivemos. E ele continua mostrando os feitos do Senhor e nos chamando a meditar. Ele falou e tudo se fez, ele frustra os planos das nações, mas os seus planos permanecem. O seu povo é feliz porque está debaixo da sua proteção. Versos 13 a 15, ele julga todas as ações e intenções dos homens. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, dando a ideia de um Deus que está no trono acima de todas as coisas. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra.
Mas não apenas ele julga, ele forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Essa palavra formar é a mesma usada em Gênesis 2:7, quando fala que o Senhor pegou o homem, aquele pedaço de barro, e ele o moldou. Está dizendo, ele molda o coração do rei está na sua mão. Os homens mais poderosos do mundo estão nas mãos do Senhor. Ele os destrói quando quiser. Ele os mantém para os seus propósitos como Ele quer. Até o diabo é um cão na coleira de Deus, como disse Lutero. Não é maravilhoso? Não é digno de ser louvado? Você não é insuflado no seu coração a louvar esse Deus que tem poder absoluto sobre todas as coisas? Veja, ele julga aqueles que hoje se alegram em fazer o mal, que se gabam de praticar a injustiça, que se divertem com a tirania. Eles estão sendo julgados, o Senhor conhece o coração deles, e eles vão ter a paga no tempo certo. E se eles não se arrependerem, eles vão sofrer as consequências. Ele prossegue dizendo que o seu poder é irresistível e subjuga todos os poderosos e suas armas de guerra. Versos 16, 17. Não há rei, veja, pense nos grandes e poderosos, pense nas superpotências mundiais. Não há rei que se salve pelo poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Aqui usando os instrumentos que eles tinham, o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força ninguém pode livrar. Nem aviões, nem porta-aviões, nem satélite. Nada pode proteger os homens das ações de Deus. Ele subjuga todos os oponentes. Veja, ele está falando rei, potência. Ele usa, inclusive, um para derrubar o outro, um pela força do outro. Ele fez isso, irmãos, é só olharmos a história. Um dos maiores guerreiros celebrados na história foi Alexandre o Grande. Em 10 anos ele conquistou uma boa parte do mundo de então. Ninguém conseguia rivalizar com Alexandre. E quando ele cavalgava para conquistar as regiões da Arábia, ele morreu. Não por qualquer exército. Ninguém nem sabe ao certo o que o acometeu, se foi uma malária, se foi cirrose. Mas ele foi quebrado sem auxílio de mãos. Simplesmente morreu. Herodes foi comido de vermes. Você viu na exposição de Atos. Alguns morreram mortos pelos próprios filhos. A fortaleza inexpugnável da Babilônia não podia, de forma alguma, ser traspassada, e Ciro veio e desviou o leito do rio e passou por baixo das muralhas e derrubou a grande Babilônia. E Deus previu isso na sua palavra. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Mas veja o que ele diz nos versos 16 a 19. Toda essa força irresistível de Deus é usada em favor do seu povo. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Aqui está a ação do Senhor na redenção, incluindo aí a providência, mas agora ele é aquele em sua soberana providência, é aquele que conduz a história, que conduz os corações, os pensamentos, os planos, a ira dos reis e dos príncipes, de acordo com a sua vontade, não com a deles.
e de tal modo que ele esvazia as suas tramas contra os justos. Como destacou um reformador, essa é uma alegria, um consolo especial para os seus santos contra as ameaças arrogantes, excessivas e assustadoras de nobres irados e tiranos furiosos que pensam que podem devorar todos os santos de Deus e arrastar o Senhor do céu para a terra, como eram as ameaças, mas antes de chegarem à metade do caminho, deitam-se na lama. E qual é a resposta, queridos, diante dessas verdades? Diante desse fato de que Deus é soberano, é justo, a terra está cheia do seu amor fiel, que falou e tudo veio à existência, de que falou e todas as coisas se cumpriram, de que ele frustra os planos dos ímpios e subjuga o poder dos grandes reis, mas preserva o seu povo e o salva, e tudo o que ele faz é recheado de bondade, de justiça, de amor. Qual deve ser a resposta do povo de Deus? É a que está no verso 20. Depois de ouvir isso, povo de Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos clamar com alegria, dizendo: nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, nele o nosso coração se alegra, nós confiamos no seu santo monte. Ó Senhor, seja sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos. O povo declara a sua fé e declara alegremente. Isso é adoração. Isso é culto. Irmãos, todas essas verdades nós sabemos, elas estão disponíveis a nós e se cumprem por causa da pessoa e da obra de Cristo. Porque Ele é esse Senhor soberano sobre o universo. A palavra de Deus diz em Colossenses 1, verso 15, que nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ele é a palavra encarnada que estava no princípio com Deus. E diz que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A soberania de Deus em Jesus Cristo é o fundamento da nossa adoração. Em Jesus Cristo também há uma nova criação. Ele veio para inaugurar a nova criação quando Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele é o Criador e o protótipo da nova humanidade. A obra de Jesus manifesta tanto a criação como a nova criação. Jesus Cristo é esse Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como está escrito em Hebreus capítulo 1, ali pelo verso 3. É por isso que Ele acalmou uma tempestade para mostrar que Ele tem poder sobre a criação. Jesus, agora exaltado, faz avançar o reino de Deus e está subjugando todos os inimigos até colocá-los todos debaixo dos seus pés, e Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa âncora segura. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e aquele a quem devemos louvar. A soberania de Deus, a providência de Deus, a redenção de Deus foram plenamente reveladas em Jesus. É por isso que exaltamos a Deus Pai, exaltamos o seu Espírito ao exaltar o poder de Jesus. Amados, eu termino aqui com uma breve conclusão, porque cada ponto foi uma aplicação, eu espero que tenha ficado claro. Mas eu faço essa pergunta. Você veio para cá com esse fervor? Você veio para cá com o coração aquecido? Isso não acontece automaticamente. Vez por outra, Deus, na sua misericórdia, nos faz isso. Mas nós precisamos, quando no dia do Senhor, quando o dia do Senhor chega, até antes disso, nós precisamos nos preparar, queridos. E nós nos preparamos e aquecemos o coração, lembrando de quem o Senhor é, do que Ele fez, da sua obra na criação, na providência e na redenção. Meditando sobre isso, lendo em voz alta. E quando chegamos aqui, nós precisamos cantar, nós precisamos ler a palavra com entusiasmo, nós precisamos orar com entusiasmo e responder a palavra de Deus com entusiasmo, porque esse é o nosso Deus. Não há outro igual a Ele. Que o Senhor Deus nos
nos aqueça o coração, e hoje à noite nós teremos outro culto, e Ele nos ajude a nos preparar e refletir sobre isso para exaltá-lo e glorificá-lo de todo o nosso coração, porque aos retos fica bem louvá-lo. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Pai Celestial, porque tu és um Deus justo, reto, confiável, consistente com as tuas promessas, as tuas palavras, o teu caráter. Tu não és um Deus cheio de paixões, inconstante, volúvel. A tua palavra é reta, é verdadeira, o que o Senhor promete, o Senhor faz. E o teu proceder é fiel, não há pecado, não há injustiça em nenhum dos teus atos. Todos os teus atos são perfeitos, Senhor. E o Senhor mesmo mostra a sua glória na sua criação, pela sua palavra, os céus, as estrelas, os astros, as galáxias foram criadas. Pela tua palavra, tu impões limites ao grande mar. Pela tua palavra, tu frustras os desígnios das nações. Ao longo da história, Senhor, nós olhamos, nós vimos que nações se levantaram, nações caíram, mas o teu reino permanece para sempre. E por meio de Cristo Jesus, o Rei exaltado, tu já estás colocando os inimigos debaixo dos teus pés, pois ele já venceu os principados e potestades, e um dia ele virá para consumar a nossa salvação. Que essas verdades acerca de quem tu és, do que tu fazes, encham o nosso coração de alegria, para louvarmos o teu nome. Que o louvor, a alegria sejam dominantes na sua vida, Senhor, na nossa vida, não a ansiedade, não a angústia, não o desespero, não a ira pecaminosa, mas a alegria e a gratidão por sabermos que estamos nas mãos de um Deus que controla a história. E por isso podemos dizer que somos felizes, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Ensina-nos, ó Deus, a adorar e dá-nos graça para adorarmos de coração renovado na tua presença. É que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.